Olá, o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, desde outubro de 1987, por uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde com o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU. A data serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV/AIDS, através de campanhas e ações educativas. No Brasil, a data passou a ser adotada a partir de 1988. É uma das 11 campanhas de saúde pública promovidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, hoje. Importante que se diga que as campanhas e políticas de prevenção adotadas pelos governos brasileiros a partir de 1998, aliados ao Sistema Único de Saúde, contribuíram para o controle da transmissão do HIV e, consequentemente, da AIDS no território nacional. Até o ano passado, as condições de transmissão e proliferação do HIV seguiam estáveis, com tendência de queda no país, conforme dados do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. E o nosso programa de hoje vem aqui para ajudar nesse trabalho contínuo de informação que gera prevenção, que salva vidas. Vamos falar sobre HIV/AIDS com quem entende. Quem vai conversar conosco aqui em estúdio é Ivoneide Lucena Pereira, gerente operacional na Paraíba das Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, ISTs. A formação dela é psicologia, mas Ivoneide tem um currículo que fala por si. É doutora e mestre em enfermagem e saúde, especialista em política pública para HIV/AIDS, hepatites virais e tuberculose pela UFRN, além de ser especialista em gestão do cuidado em saúde. Fique ligado conosco, o Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Câmara Aberta, Ivoneide. Obrigada, agradeço o convite e estou à disposição. Pois é, vamos começar falando, Ivoneide, sobre uma confusão que é muito comum entre as pessoas leigas no assunto. É exatamente a diferença entre ser portador do vírus HIV e ter AIDS. Então, você pode explicar para a gente essa diferença e também a interferência que isso tem ali no tratamento, na condução desse paciente? Isso, as pessoas acabam achando que todo mundo que tem um diagnóstico já está com AIDS. Mas a partir dos exames seguintes, que são necessários, ele vai dizer a quantidade de carga de vírus que tem no organismo. E a partir desse resultado desse exame, é que vai falar se você tem HIV ou se você tem AIDS. HIV são pessoas que adquiriram o vírus por alguma situação de vulnerabilidade e que ainda o vírus não se replicou, não conseguiu, vamos dizer assim, matar todas as células de defesas e aí o organismo ainda está brigando com esse vírus. Então, essa pessoa tem apenas o HIV no organismo. Já quem tem AIDS já tem um número de vírus muito grande no organismo, já conseguiu reduzir as células de defesa desse organismo e está muito vulnerável a ter outras doenças, como uma infecção oportunista, como uma tuberculose, está muito frágil e muitas vezes essas pessoas chegam até a necessidade de internação. Então, quem tem HIV é que faz pouco tempo que adquiriu o HIV, adquiriu o vírus que causa AIDS. Se faz um diagnóstico rápido, essa pessoa pode passar a vida toda só com HIV. Nunca desenvolver a doença. Nunca desenvolver a doença. Por isso é importante a testagem, estar sabendo se tem o vírus, porque aí aqui na Paraíba a gente começa a tratar no mesmo mês. Faz o diagnóstico, faz os exames, passa pelo médico e já sai com o medicamento. Então, em menos de um mês, é nosso objetivo que essa pessoa já inicie o tratamento. Desde que o vírus surgiu e começou a se espalhar no mundo inteiro, muito se mudou o tratamento em relação à AIDS, né? Então, assim, dessas pessoas infectadas. E como é esse tratamento hoje? É possível que uma pessoa soropositiva tenha uma vida normal no dia a dia? Isso. Quase 40 anos de HIV no mundo. É verdade. Né? Essa doença, ela
evoluiu muito, evoluiu a forma de contaminação, o público que se contaminava. Inicialmente se pensava que era um câncer gay, que lá na década de 80, né, só os gays que foram diagnosticados inicialmente com HIV só pegavam AIDS, os gays, homens que fazem sexo com homens. E aí, com o passar do tempo, foi se percebendo que não. Eram situações de vulnerabilidade, de sexo desprotegido, sem a camisinha. E se a outra pessoa tivesse o HIV, qualquer um, sendo gay, hétero, mulher, homem, travesti, transexual, profissional do sexo, dona de casa, né, qualquer pessoa pode vir a adquirir o HIV. Então, o tratamento no início se pensava e se falava o coquetel, estou tomando o coquetel. Por quê? Porque era uma concentração de medicamentos muito grande. Pessoas chegavam até a tomar 18 comprimidos por dia. Né? Comprimidos caros, importados, né? Lá na década de 90, 97, quando se iniciou a distribuição gratuita no país. Né? Então, a partir daí, muito com a ciência, evoluiu muito a medicação e hoje as pessoas, na grande maioria, tomam apenas 2 comprimidos por dia. A doença se tornou uma doença crônica, uma doença como uma hipertensão, como uma diabetes. Tratamento, se você se cuida, dorme bem, se alimenta bem, faz exercício, não usa muitas drogas ou bebida alcoólica em excesso. Se cuida, de uma maneira geral. Se cuida, vai envelhecer. Sendo portador do sendo vírus. portador do HIV. Se tornou uma doença crônica. Pois é, o Brasil ele é pioneiro no acesso na saúde pública, né, ao tratamento para pessoas, através do nosso SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde. O que uma pessoa infectada hoje tem acesso através do SUS? O SUS ele oferta desde da prevenção, porque a oferta da camisinha masculina, da camisinha feminina, da camisinha que a gente chama hoje a camisinha interna, que é a feminina, e a camisinha externa, que é a masculina. Então, no Saúde da Família, perto de sua casa, procure, não precisa passar por consulta médica, não precisa passar por consulta da enfermagem, é só na recepção chegar lá e pedir camisinha. A quantidade que você quiser levar, você pode levar 30, 20, 5, 40 para seus colegas do colégio, para seus vizinhos, para sua turma, para o seu rolê. É livre. É livre. E aí, prevenção, temos a forma de se prevenir, uma das formas de se prevenir, usando a camisinha em todas as relações sexuais, né? Se passou por uma situação de vulnerabilidade, se foi para balada, se esqueceu, ficou com alguém, fez sexo desprotegido, sem nenhum preservativo, não fique com o peso da dúvida. Procure um serviço de saúde. Antes de completar 3 dias, 72 horas, vá fazer a profilaxia pós-exposição. A gente tem várias formas de se prevenir. E uma dessas é a PEP, profilaxia pós-exposição. Então, antes de completar 72 horas, procure o Clementino Fraga aqui em João Pessoa, se for o caso. E lá você vai ser atendido pelo infectologista e vai iniciar um tratamento de 28 dias. Porque caso seu corpo tenha entrado em contato com o vírus HIV, esses 28 dias de medicamento vai fazer com que ele não se replique. Então, vai barrar esse crescimento do vírus no seu organismo. Então, é como se fosse a pílula do dia seguinte para mulheres grávidas. Mas aí a pessoa não fica infectada ou ela fica infectada? Não fica, ele barra. Barra, não vai ser possível, não vai ser preciso depois ficar tomando 2 comprimidos o resto da vida. De forma alguma. Esses 28 dias vai barrar, vai formar uma barreira de proteção. Então, a gente tem essa possibilidade, né? O teste rápido, Saúde da Família, aqui na Paraíba, os 223 municípios ofertam o teste. É só um furinho no dedo, são 20 minutos. Claro que há 30 anos atrás, você tem que coletar o sangue, tem que esperar 15 dias o resultado, todo um processo. Depois passou a ser 8 dias, hoje são 20 minutos. Então, claro, 20 minutos, que quando você faz a coleta de uma gotinha de sangue, passa um filme na sua cabeça. Eita, é mesmo. Principalmente para quem sabe que cometeu algumas infrações na relação sexual desprotegida. Desprotegida. Passa um filme na cabeça nesses 20 minutos e depois a pessoa vai dar o resultado a você. Então, tem a forma de se prevenir, tem a forma de fazer o teste, de fazer um diagnóstico precoce. Pessoas que têm relações desprotegidas, a cada 6 meses, no mínimo, ele tem que fazer o teste.
para que se um dia vier a adquirir, que ele seja diagnosticado precocemente, rápido e que já inicie o tratamento. Porque essa pessoa vai se tornar uma pessoa indetectável. O que o Brasil e o mundo quer hoje, a nossa meta mundial, é que todas as pessoas se tornem indetectáveis. Porque a partir do momento que você está indetectável, está só um vírusinho lá guardadinho no seu organismo, que ele não está se replicando, você até pode fazer sexo desprotegido, sem camisinha, e não passa para outra pessoa. Então, a gente seria cortar a transmissão do HIV se todo mundo tivesse indetectável. Então, também tem essa possibilidade. Tem a carga viral, CD4, são exames laboratoriais, também é gratuito. Tudo gratuito. E, consequentemente, as consultas com infectologistas e, na sequência, os medicamentos. É exatamente isso. Eu queria saber o roteiro, né? Se existe um roteiro de prevenção hoje para esse problema, qual seria? Ele começa como? Então, a partir do momento, com informação, com né? informação, uso da camisinha para... Saber que ainda aquela história de quem vê cara não vê AIDS, quem vê cara não vê HIV. Não está na testa piscando se tem doença ou não. Corpos sarados de academia, rapazes muito gostosos, meninas saradas, gostosas e pode estar com HIV. E às vezes nem saber, né? E não sabe e acaba tendo relações sexuais passando para outras pessoas. Né? Aqui na Paraíba nós temos 8.000 pessoas que estão em tratamento. Né? Então, se prevenir, fazer a cada 6 meses o teste de HIV, procurar fazer. Tem teste de sífilis, de hepatite B, de hepatite C, que também são doenças muito silenciosas, que estão atacando teu fígado, depois vem uma cirrose e você não sabe o que foi. Foi um vírus HIV há 5 anos atrás, foi um vírus da hepatite B, da hepatite C. Então são doenças muito silenciosas, porque eu posso vir a adquirir o HIV e com 2 meses eu começar já com sintoma, com febre, com fraqueza, com diarreia. Mas você pode pegar o HIV e pode passar 5 anos sem nenhum sintoma. Então, vai variar de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Então, se vem sintoma rápido, você, claro, em tese é para buscar um serviço de saúde para saber o que é aquilo. Tem pessoas que acabam não procurando, mas deveria. Mas tem pessoas que passam anos sem sentir nada. Sem sentir nada. E aí se sente saudável, sente bem. Olha, para você ter uma ideia, em um dos 1º de dezembro, antes da pandemia, nós fizemos uma testagem no 1º de dezembro, num domingo, na praia, lá em Cabo Branco. E tinha uma galera sarada de bike, aquela galera que faz esporte, e a gente ofertou o teste a eles. E eu fiquei a gente ficou cuidando das bicicletas e eles foram fazer o teste. E um deles deu HIV e ele não sabia. O cara sarado, esportista e não tinha nenhum sintoma. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando eu te falo que 8.000 pessoas na Paraíba hoje estão fazendo medicamento todo mês ou a cada 2 meses pegando o medicamento, que a gente entrega também para cada 2 meses, e na pandemia nós entregamos o medicamento para 3 meses, para não ficar vindo e indo no serviço. Então, essas pessoas pegam o medicamento, 8.000 pessoas. Mas para cada um caso que a gente notifica, a gente avalia que 10 outros casos têm HIV e não sabe que tem. Para você ter, eu vou te exemplificar, e aí eu vou exemplificar para o pessoal de casa também. Como você falou, eu sou psicóloga de formação, eu já peguei um caso. O rapaz, a gente abriu o resultado, na época era coleta de sangue, e aí ele veio na semana seguinte, a gente abriu o resultado, HIV positivo. Ele começou a chorar, eu disse, olha, a gente precisa conversar sobre suas parcerias sexuais, com quem você anda fazendo sexo sem preservativo, porque você está com HIV. Ele começou a chorar, dizendo que era casado, e que a mulher estava grávida. E que ele era bissexual e tinha um caso fora do casamento, com um homem. E tinha outro caso com outra mulher, fora do casamento. Então, eu notifiquei naquela manhã um caso. Mas ele era casado. Mas tinham outras pessoas envolvidas. Tinha outras pessoas envolvidas, a mulher estava grávida. E uma criança também. Então, quando a gente notifica um caso, são 10 outros que estão ali circulando. Ao redor. Então, é uma doença que se tornou crônica, mas que a gente precisa ter muito cuidado, né? Muita atenção, porque infelizmente ainda não tem cura. Quais são hoje os fatores que mais interferem, mais atrapalham nas ações preventivas, na sua visão? Infelizmente,
a gente tem uma dificuldade muito grande de estar dialogando com os adolescentes, as adolescentes nas escolas. Nós estamos ultimamente com uma onda de conservadorismo muito grande e que as pessoas acabam e os pais acabam interpretando que nós estamos estimulando a seus filhos A atividade sexual. a atividade sexual. Ninguém estimula ninguém, né? Cada um vai no seu tempo, no seu momento. Mas o que a gente quer é que essa pessoa inicie a relação sexual Com consciência, com informação. consciência, Né? informação, né? Ela conseguindo dialogar com seu parceiro, o uso do preservativo, né? Negociar mesmo, o que infelizmente as mulheres casadas não conseguem com seus maridos. Se passam 5 anos, 10 anos casadas, 15 anos, quando eu faço rodas de conversa com mulheres casadas, elas dizem, mas como é que agora, depois de 15 anos de casada, eu vou dizer ao meu marido que agora eu só quero fazer sexo sem camisinha, com camisinha. Então é difícil a mulher casada negociar, né? Estar empoderada para negociar esse preservativo. Mas a adolescente ou adolescente de 15 anos, de 16 anos, e numa relação sexual, e se ela já tiver essa expertise de negociação, ela vai conseguir. Né? Ela vai se proteger, ela vai se cuidar. E por mais que os pais sejam conservadores, ninguém impede que os filhos façam sexo, porque isso faz parte do fluxo da vida. Vai ter uma hora, para uns mais cedo, tão cedo, infelizmente, né? Mas para outros um pouco mais tarde, mas os filhos eles vão fazer e acabou. Né? É algo inevitável, faz parte naturalmente da vida, né, Ivonete? É isso aí. Pois é, olha, estamos conversando sobre HIV/AIDS aqui com a gerente operacional das condições crônicas e STs da Paraíba, Ivonete Lucena Pereira. Depois do intervalo, nós voltamos para saber mais como andam os números de infecções aqui no estado. Até já! Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a gerente operacional das condições crônicas e STs da Paraíba, Ivonete Lucena Pereira, sobre HIV/AIDS. Ivonete, fala um pouco sobre os números, né? A gente tem curiosidade de saber sobre os números aí. Qual é hoje a quantidade de infectados na Paraíba? Você já até falou que hoje temos tratamento de 8 mil, né? Mas assim, tem como saber o perfil desse pessoal que está infectado por gênero, por classe social, por idade, escolaridade? Infelizmente, quando a gente analisa o banco de dados hoje da Paraíba, o primeiro caso foi em 85. No Brasil, lá em São Paulo, foi em 82 o primeiro caso. E aqui na Paraíba foi em 85. Então, quando a gente avalia esses dados, esse banco de dados, essa série histórica, a gente percebe que, infelizmente, a raça, né, vamos dizer assim, parda e negra, para a população negra e parda, dá 70% desse banco de dados. É claro que a gente sabe que as vulnerabilidades, né, a questão da pobreza, da desinformação, né, da estrutura mesmo de moradia, né, as condições de vida levam a você a um caminho. Né? Infelizmente, a gente acaba percebendo encontro no banco de dados de pessoas com sífilis, pessoas com hepatite, pessoas com HIV, pessoas com tuberculose, nessa classe, algumas classes sociais bem específicas, infelizmente. Né? E aí, mas diferente do que era no início da na década de 80, no início da pandemia, os heterossexuais, homens que fazem sexo com mulheres, mulheres que fazem sexo com homens, é um grupo muito grande de pessoas aqui na Paraíba, tem esse perfil. Claro que tem 30% desse pessoal que são pessoas com HIV
que são gays, que são homossexuais, homens que fazem sexo com outro homem. Ou profissionais do sexo. Ou profissionais do sexo, situações de vulnerabilidade. Acabou essa história de grupo de risco. Não tem grupo de risco. Mudou, né? Mudou. O nome. A nomenclatura mudou. Era grupo de risco, passou de comportamento de risco. Hoje nós trabalhamos com situação de risco. Qualquer pessoa pode passar por uma situação de risco. Eu posso sair daqui hoje e ser estuprada. E no estupro, ninguém coloca camisinha. Então, nesse estupro, eu posso adquirir o HIV, eu posso adquirir uma gravidez indesejada, uma sífilis, uma hepatite B, uma hepatite C. Então, é uma situação de risco, né? É um sexo, uma noitada de farra, um esquecimento, é o bastante que essa pessoa pode vir a adquirir. Então, por ano, a média de 1.000 casos de HIV, de novos casos. Nós encontramos uma média de 150 gestantes por ano, que ela está lá fazendo pré-natal e a gestante é testada no 3º mês, no 7º mês. A pandemia agravou essa situação? Infelizmente, reduziu consideravelmente os dados. As pessoas passaram a não frequentar o saúde da família, frequentar o postinho, né? Ficou dentro de casa. Mas não que o ficou produto... dentro de casa, mas fez sexo. Fez sexo, muitas vezes desprotegido, e nessa relação, nesses últimos 2 anos de pandemia, muita gente adquiriu HIV e não sabe que adquiriu. Não procurou fazer o diagnóstico, não está sentindo nada. Mas não houve interrupção do tratamento durante a pandemia de quem já estava com o HIV? O diagnóstico, não. Não. As pessoas podiam pegar e a cada 3 meses voltava para pagar o medicamento. O medicamento era entregue para 2 ou 3 meses. Entendi. Não houve interrupção, mas reduziu o número de casos novos. Nós sabemos que não é porque não tem, é porque não foi detectado. Não foi detectado, infelizmente. Aqui no intervalo a gente estava conversando, o Ivoneide fala muito sobre algumas situações bem atípicas, né, em relação a pessoas que são portadoras do HIV e nem sabem, né, Ivoneide? E tem muita gente convivendo e por conta disso contaminando outras pessoas, não é? Infelizmente, né? Tem pessoas que realmente, como nós falamos aqui, sem sintoma, passam anos sem sintoma. E é esse silêncio da característica do HIV, da doença, da hepatite, é esse silêncio que faz com que a pessoa acabe passando para outras pessoas. A gente sabe que a preço de hoje não tem cura para o HIV, né, para a AIDS, mas a ciência não para de estudar isso, né? Há esperança, ou pelo menos aí um vislumbre aí de uma vacina para este? Isso. Nos últimos anos, 2 ou 3 casos em relação a transplantes, pessoas que estavam com câncer foram transplantados e tinham HIV, e o HIV sumiu, foi curado. Então, são só 3 casos no mundo, né? Em questão de transplante cirúrgico. Mas em relação à vacina, como você me coloca, existem dois grupos que estão fazendo a pesquisa e possivelmente nos próximos 4 anos eu acredito que venha a ter uma vacina. Como a gente conseguiu em tempo recorde aqui no Brasil para a Covid, infelizmente 40 anos de HIV e a gente não tem a vacina ainda. Mas acredito que nos próximos 4 anos a gente venha a ter. Pois é, que ações a campanha desse ano, né, que está começando aí, vocês pretendem fazer? Você já me falou que no ano passado fizeram testagens em lugares estratégicos. O que é que está programando aí por esses próximos dias? Isso, agora dia 3 de dezembro a gente tem um evento, né, alusivo ao mês. A gente está com várias ações de testagem, de oferta mesmo, estimulando que os municípios façam o teste, procurem os serviços, procurem os locais que as pessoas não frequentam muitas vezes, algumas faixas etárias específicas, por exemplo, frequentem a feira, vão lá, pessoas de cidades pequenas, dos municípios, que muita gente vem da zona rural, num dia específico para a feira daquela cidade, que teste, que estimule que o jovem procure fazer a testagem, né? O governo do estado adquiriu 2 milhões de camisinha
Nós estamos com uma dificuldade muito grande de números de camisinha a nível do Ministério da Saúde, está mandando muito pouco e o governo do estado está comprando, né? A gente comprou para abastecer esses municípios, para que eles façam pit stop, que eles façam estratégias que nos shows, em casas de shows, ofertem na entrada, nas baladas mesmo, boates, saunas, né? E ofertar o teste. Ofertar o teste, 20 minutinhos, sai o resultado e a partir daí seu caminho pode permanecer o mesmo no sentido do que você vinha fazendo ou não. Se der um resultado reagente para HIV, essa pessoa vai tomar outro caminho na vida, num caminho mais de autocuidado. Pois é, a gente está encerrando a nossa entrevista aqui com Ivoneide. Eu queria que você deixasse sua mensagem às famílias, né, o papel delas nessa questão da prevenção, né, as mulheres, enfim, fica à vontade. Obrigada. Então, gente, o HIV está aí. Qualquer um e qualquer uma pode vir a adquirir, né? Todas as pessoas vão passar por uma relação sexual na vida, é natural, e que seja, né? E que seja prazerosa e que ela permaneça com saúde a partir dessas relações sexuais. Que você cuide de quem você ama, né? E além disso, você cuide do seu corpo, né? Você passe a refletir algumas posturas, algumas práticas e os pais, as mães, né, passem a estudar, procurem saber, se coloca um filho no mundo, ele vai crescer e ele vai ter várias práticas e que essas práticas sejam mais respeitosas com o outro e com si próprio. Ok, a gente agradece a sua presença aqui, Ivoneide Lucena, que falou sobre HIV/AIDS nesse mês que é considerado o Dezembro Vermelho, né, Ivoneide? E é um mês de alerta, de cuidado, de prevenção e de informação. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos trazendo um outro assunto para você se aprofundar e conhecer melhor. Até lá!